Eu vou ser bem objetivo, porque vou marcar bem aqui o horário, fiquem tranquilos. Amanhã vocês vão poder acordar bem tarde, 7h30 da manhã, né? Já é o café, é isso? É isso mesmo? Então fiquem tranquilos. Mas vamos lá, eu quero colocar alguns pontos aqui nessa noite. Mas esse tempo, esse painel, isso é muito importante, porque o tema fica aberto, né? O tema fica aberto e aí aquilo que coloca a pergunta e fica fácil. Mas eu quero pontuar algo aqui que eu preparei para compartilhar com vocês. E eu penso que está dentro das questões, das perguntas. Nós temos um desafio, irmãos. Eu tenho algumas crenças muito fortes que me governam. São essas crenças que me faz ser o pastor que eu sou, o marido que eu sou, o pai que eu sou, o empresário que eu sou. São essas crenças. E tem uma crença que eu até vinha com o pastor Bruno, nós vínhamos pelo caminho aqui, mas antes, deixa eu fazer algo, senão eu vou esquecer, né, Bruno? Eu já ia esquecendo, eu lembrei. Nós temos ali atrás alguns materiais nossos. Eu já publiquei alguns livros e eu trouxe 4 títulos apenas dos livros que nós publicamos. Depois passa lá, dá uma olhada. Eu creio que pode abençoar muito o seu ministério. Amanhã eu falo mais sobre eles, mas eu queria agora, eu lembrei disso, agora não é para fazer a propaganda do livro, não, é porque eu separei aqui um kit para dar para os pastores do conselho. Então, pastor, aqui para o pastor Tiago, para o pastor Gil, aqui de São Sebastião, tá bom? O pastor Luciano, cadê o pastor Luciano? Está ali o pastor Luciano. Um presente para vocês aí, espero que abençoe. E para o pastor Milton, está ali. Que pastor? Um presente nosso aí, dá uma lida, depois se achar que dá um pitaco lá, fala, pastor, esse negócio aqui não está muito certo. Não tem problema não. Na próxima edição a gente melhora, né? Tem que ser assim, ué. Mas enfim, nós temos um desafio. Então eu tenho algumas crenças. É sobre isso que eu estava dizendo. Uma dessas crenças, pastor Tiago, é o seguinte: eu preciso ir para o céu. Pode parecer uma coisa, não, eu tenho que ir para o céu. Eu não posso admitir outra hipótese. Não há outra hipótese. Eu quero estar com Jesus. Eu preciso estar com Jesus. Então, tudo na minha vida hoje gira em torno desse propósito, desse objetivo. Eu preciso alcançar esse lugar. Eu preciso conquistar esse lugar. Isso não é fácil. Não pense que é simples. Ah, pastor, não é por obras, é por comportamento. Nós vamos conquistar esse lugar na eternidade, não é por nossas obras, mas por um comportamento diante daquilo que nós cremos. E esse comportamento, ele tem que ser muito santo. E esse é o desafio. Temos que ser homens e mulheres santos. Não tem outra opção. A palavra santidade, kodesh, ela significa, dentre os vários significados que ela tem, um deles é exclusividade. É ser exclusivo. Sem santificação, e o que é a santificação? Santificação é o resultado da santidade na nossa vida. Então, uma vida de santidade, Hebreus capítulo de número 12, o autor de Hebreus fala sobre isso, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então só tem um jeito de ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Preciso ver o Senhor. Então, é a santificação que vai me dar essa oportunidade. E a santificação é o resultado de uma vida santa, exclusiva. Santidade é exclusividade. Pertencer somente a alguém. Então, santidade não é o não pecar. Não existe esse ensinamento nas Escrituras. Santidade não é o meu apartamento do mundo. Então eu vou me afastar do mundo, das coisas do mundo, aí eu vou ser santo. Não, o seu distanciamento, o seu divórcio do mundo não te santifica. Porque se fosse assim, os monges budistas, né, eram os homens mais santos, os tibetanos, mais santos do mundo. Estão lá, isolados de tudo. Não, o que me santifica
é a minha aproximação de Jesus. Quanto mais próximo do Senhor, mais santo nós nos tornamos. O conceito de santidade que surgiu lá no Antigo Testamento, de uma forma mais explícita, com os elementos do tabernáculo, era por quê? Porque tudo que era do tabernáculo era dedicado ao Senhor. Era coisa santa ao Senhor. Então a igreja tem esse desafio. Nós, pastores, temos esse desafio de levarmos as nossas igrejas, os ministérios que nos foram confiados, as pessoas que ali estão, a esse lugar. Nós temos que levá-las a esse lugar. Porque é nesse lugar de santificação que o autor de Hebreus fala no versículo 14, do capítulo 12, é esse lugar que nos faz de fato uma igreja relevante. Que o termo igreja, corpo de Cristo, de fato faz sentido. Somos o corpo de Cristo. Nós não somos uma instituição, um grupo de pessoas. Nós somos o corpo de Jesus. Então isso tem que ter um peso muito grande na nossa vida. Isso tem que trazer muito temor. Então quando eu disse antes, eu tenho medo de Jesus, é nesse sentido, eu tenho temor de Jesus. Amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Por quê? Porque primeiro que é a mão dele que me livra do fogo eterno. É a mão da graça dele. Segundo, nós somos chamados de o corpo de Cristo. Noiva de Cristo. O propósito é nos casarmos com ele. Então, existe uma resposta que nós precisamos dar como igreja, que você tem que dar, que eu tenho que dar. Nós não temos escolha. Você já parou para pensar que você não tem escolha? Claro, quando eu digo que você não tem escolha, é se você quer o céu, claro, né? Se você não quer o céu, você pode fazer o que você quiser. Mas nós não temos escolha. O bilhete, sabe o bilhete de embarcar? Está pago. Mas não está na nossa mão ainda. Você não embarcou, você não pegou o trem. Eu preciso garantir esse bilhete. E para garantir esse bilhete, eu preciso ter um comportamento coerente com o que a cruz produziu, com o que a cruz fez. Não é obra. Ninguém vai ser justificado por aquilo que crê. Não é obra, mas eu tenho que fazer. Tiago 2 fala sobre isso, 24. Ninguém é justificado por aquilo que acredita, mas é justificado por aquilo que faz. Mas não é eu fazer, mas é porque eu creio, a natureza se expressa. Então nós como igreja, nós temos um desafio enorme de expressarmos uma natureza que de fato testemunha para esse mundo quem nós somos. Uma natureza que de fato seja testemunha do novo nascimento. Algumas perguntas foram feitas aqui, só que algumas respostas foram dadas que não se aplica a todas as pessoas na igreja. Por quê? Porque nem todas as pessoas na igreja nasceram de novo. Existem muitas pessoas que estão congregando conosco que não nasceram de novo. Pastores que não nasceram de novo. Ele não nasceu de novo. E aí tem-se uma expectativa de um nascido de novo, mas ele não tem como. Ele vai ter resultado. Ele vai ser um bom gestor, ele pode ter uma boa igreja, ele pode ter uma boa estrutura, porque ele é um bom gestor. Mas não tem fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo só vai produzir quem nasceu de novo. Então, a igreja, o corpo de Cristo, tem que ter esse esforço. É essa igreja que vai valer. É essa igreja que vai chegar naquele grande dia. Eu não sei qual é a sua perspectiva escatológica, eu não sei qual é a sua visão escatológica, né? Eu não quero, né, impor a minha visão escatológica para você, mas independente da sua perspectiva escatológica, ele vai voltar, ele vai vir. Independente se você é pré ou pós, ele vai vir. Então a gente tem que se encontrar com ele. O arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento é a porta de entrada para a eternidade com Deus para sempre. Independente do tempo, do relógio, da sua visão escatológica. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4 que só vamos estar com o Senhor para sempre depois do arrebatamento.
Seja o arrebatamento em vida ou seja o arrebatamento pós-morte. Só que para estarmos com esse Senhor para sempre, a conta tem que fechar agora. Nós temos que estar prontos para esse arrebatamento. Não é hoje, é amanhã. Tem que estar pronto amanhã também, não é só hoje, é amanhã, tem que estar pronto amanhã. A prontidão da nossa vida para nos encontrarmos com Cristo, eu tenho que estar pronto para amanhã. Porque quem está pronto para amanhã, está pronto agora. E essa é uma igreja consistente que vai glorificar Jesus. Agora, é fato, irmãos, não somos uma igreja consistente. Aqui nós estamos fechados, somos pastores e líderes, né? A gente não pode falar isso no culto de domingo, né? Senão o povo, meu Deus do céu, né? Mas nós não somos essa igreja firme como deveria ser. Nós temos algumas falhas muito graves. E eu anotei aqui quatro erros que nós não podemos cometer. Eu cheguei ontem, então não tem ninguém aqui mais cansado que... Para mim agora, a hora para mim agora é 10, 4, agora para mim é 2:30 da manhã. Então para você é 10:30, para mim é 2:30 da manhã. Então eu estou com mais sono que você. Parece que tem um elefante sentado aqui na minha pálpebra aqui, ó. Mas eu vou dar conta, eu vou chegar lá. Nós estávamos fazendo foi uma viagem missionária, né? Fomos visitar uma igreja nossa em Portugal. De lá nós fomos ver um trabalho que nós apoiamos na Espanha. De lá nós fomos para o Marrocos espiar a terra. Muito produtivo. E ficamos um bom tempo ali em Espanha e Portugal. A Europa é um país, a Europa é um continente pós-cristão. Portugal não é um país católico, não é. Católicos são os mais velhos. A geração que veio depois deles são agnósticos, são ateus, não creem em Deus. A Europa não precisa de Jesus. Por quê, pastor? Porque eles têm tudo. Eles têm dinheiro, têm uma moeda forte, uma economia forte, têm segurança, têm uma vida confortável, têm uma educação onde o mundo inteiro quer estudar lá. Eles não precisam, eles não têm necessidade que Jesus possa dizer, vou satisfazer. Mas pastor, e a necessidade de eternidade? Eles não se preocupam com isso, porque o Deus deles é o dinheiro. Agora, nós precisamos lembrar que a Europa foi o berço da reforma protestante. A Europa foi o povo que Jesus escolheu, quando eu digo Jesus, é que a visão da Trindade para mim ela é muito completa, ok? Então quando eu falar Jesus, entendo o Senhor, entendo o Espírito Santo, tá bom? A Europa foi o continente que Jesus decidiu avivar de uma forma muito pessoal, avivamento pessoal. Não foi avivamento coletivo, como no Pentecoste. Foi um avivamento pessoal, a ponto de despertar homens tementes a Deus, em relação aos enganos que o catolicismo romano estava promovendo. E surgiram grandes reformadores, os pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus, homens que começaram a ser boca de Deus no meio de uma geração perdida, comprometida, em trevas. E essa treva dessa geração comprometida começou quando? Quando a igreja desejou caminhar com o Estado. Só para lembrar uma história e ver que os fatos se repetem. Então não vamos cair nessa. O candeeiro do avivamento está com o Brasil. A gente não pode perder. O candeeiro do avivamento estava com a igreja apostólica. Quando morre o último apóstolo, João, no ano 100, cerca de 200 anos de perseguição intensa, aí a igreja vai lá e se une ao Estado. O candeeiro apagou, porque Roma apagou o candeeiro, tira o centro de adoração de Jerusalém e leva para Roma. Nós não podemos permitir isso acontecer. O candeeiro está conosco. Não tem, irmãos, são 10:30 da noite, não existe isso na Europa, não existe. Não existe uma adoração como experimentamos aqui, não existe. Lá é frio. Por quê? Porque os céus estão fechados, o candeeiro não está lá mais. A lâmpada está acesa, mas não tem reserva de azeite. Porque o desafio não é ter lâmpada acesa, o desafio é ter reserva de azeite. Então, a Europa foi o lugar que Jesus usou para reavivar a igreja.
William Tyndale traduziu a Bíblia para o inglês, foi morto por causa disso, queimaram ele. Savonarola, um bispo italiano, foi morto porque queria tirar as imagens dentro da igreja. Os nossos irmãos, eles arriscaram a própria vida para ganhar Cristo. Só que você vai lá hoje, não existe isso lá mais. Acabou. Portugal tem menos de 1% de cristãos. Consideram que Portugal tenha cerca de 1 milhão de crentes. 10 milhões de população. 10 milhões de população. 10 milhões de população. 1% de crente. Vai dar 100 mil. Pouco mais que isso. Só que 2/3 disso são estrangeiros. Não são nacionais. Os cristãos espanhóis são cristãos de tradição, nunca entraram, nunca assistiram um culto católico. Mas o candeeiro já esteve lá, não está mais lá. Por quê? Por que o candeeiro saiu? Por que o fogo apagou? Porque erraram. O Brasil não pode errar. Você não pode deixar esse erro acontecer. 4 erros que pode fazer com que o candeeiro apague. Primeiro erro é quando nós não somos genuinamente bíblicos. E esse é um desafio para a igreja brasileira. Tem que ser genuinamente bíblico no discurso e na vivência bíblica. Não é só no discurso, tem que ser na vivência bíblica. Você tem que ser bíblico. Eu tenho que pregar para a minha congregação o que a Bíblia diz. Eu não posso psicologizar o púlpito. Eu não posso fazer do púlpito um momento terapêutico para as pessoas. Eu não sou terapeuta, eu sou pastor. Eu sou pastor. No púlpito eu sou pastor. No púlpito eu não sou empreendedor, não sou um homem de negócio. No púlpito eu sou pastor. E o púlpito só pode ser ocupado com uma palavra, e essa palavra é a Bíblia Sagrada, nada mais fora disso. Então, nós não podemos errar em relação a esse uso das Escrituras. Usar a Bíblia, doa quem doer. Eu tenho que ser bíblico no discurso e na vivência, custe o que custar, não importa quem você vai perder. Meu querido, se alguém tiver que ir embora da igreja porque você está pregando a Bíblia, se alegre no Senhor, porque você está sendo provado na verdade bíblica que você crê. Eu não posso adaptar o meu discurso para agradar as pessoas. Nós não queremos perder pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, quando alguém vai embora das nossas igrejas, a tristeza é porque perdemos alguém e não porque talvez essa pessoa esteja perdendo a eternidade. Tem alguma coisa de errado acontecendo conosco. Tem alguma coisa de errado acontecendo conosco. Eu não quero que as pessoas se percam do céu. Mas, de repente, está na minha igreja, não está bem, foi para a igreja do pastor Tiago, mas está firme lá. Posso ficar triste porque, de repente, eu amava essa pessoa, mas tudo bem, o rebanho é do Senhor. Mas eu não posso temer perder alguém da igreja porque eu sou bíblico. Pecado é tratado como pecado. Pecado você não trata com massagem. Não, pecado se trata com as Escrituras, com o destino que lhe promete. Eu tenho o dever de ser genuinamente bíblico no meu discurso. Tenho que trazer Bíblia para a igreja. Tenho que levar a igreja a conhecer as Escrituras. Eu, como pastor, eu não posso imaginar, eu não posso nem pensar na hipótese de não ser um pastor bíblico. E o que é um pastor bíblico? É um pastor que tem um padrão de vida bíblica. Queridos, um pastor, um líder de uma igreja, que não investe pelo menos 1 hora de leitura bíblica por dia, está fora. Está fora, não tem como. Por quê? Porque não vai ter conteúdo, você não vai ter conteúdo. Não são os livros que eu escrevo que vão ajudar o seu ministério. Não é. Os livros que eu escrevo, qualquer outra pessoa escreve, pode edificar você, sim, desde que você tenha o fundamento que são as Escrituras.
Agora, se eu não tenho fundamento, que são as Escrituras, não tem livro nesse mundo que possa fazer com que o meu ministério local seja um ministério de resultado. Porque é a Bíblia que funciona. É a palavra que sai do púlpito de domingo que doutrina a minha igreja. Sim, o culto de domingo doutrina a nossa igreja. Por isso que eu tenho que tomar cuidado. Aquela pergunta, pastor Edson fez em relação aí a discussão foi ampla, foi interessante, mas sabe por que as nossas igrejas sofrem algumas divisões e pessoas saem das nossas igrejas de forma indevida e precipitada? Porque nós não cuidamos do que fizemos com eles, por exemplo, dando as oportunidades para eles. Eu tenho que tomar cuidado com o que canta no púlpito. Queridos, as nossas canções doutrinam as pessoas. A música cantada na igreja doutrina as pessoas. Em alguns aspectos, doutrina mais do que a palavra. Como assim, pastor? Porque nós somos emocionais. O ser humano é um ser emocional com razão. E música emociona. Memória de longa duração é toda experiência que você tem debaixo de um impacto emocional. Isso é memória de longa duração. Por que trauma marca as pessoas? Porque é um impacto debaixo de forte emoção. E uma música, ela gera emoção nas pessoas. E se a mensagem dela não é uma mensagem bíblica, ela vai doutrinar de uma forma equivocada essa pessoa. Eu tenho que tomar cuidado com o que as pessoas estão cantando no meu púlpito. Eu tenho que tomar cuidado com a oração que está sendo feita no púlpito. Então alguém vai orar. Eu tenho que saber, essa pessoa, ela tem autoridade, ela tem algo para dar com essa oração, porque eu só posso dar o que eu possuo. Se eu não tenho vida com Deus, é obra morta. Os nossos púlpitos não podem produzir obras mortas. A palavra pregada, a palavra lida, a palavra falada tem que ser como ela está escrita. A Bíblia só funciona para aquilo que ela quer dizer. A Bíblia não funciona para aquilo que ela não quer dizer. Quantos textos fora de contexto para arrumar um pretexto? Não, eu tenho que falar da Bíblia, citar a Bíblia dentro daquilo que ela quer dizer, que aí vai ter poder da palavra. Mas para isso eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso investir tempo na Bíblia. Eu tenho que ter conteúdo bíblico, verdadeiro. Sabe, eu conheço pastor, esse não é um pastor, esse é um anjo canela mais grossa. Ele é um apóstolo. Mas pelo menos ele foi sincero, esse apóstolo. Ele disse para mim, pastor, você acredita que eu nunca li a Bíblia toda? Eu falei, meu Deus do céu, que miséria é essa? O cara é um apóstolo, meu Deus do céu. Como é que pode? Qualquer crente comum numa igreja, quando eu digo crente comum, é até um termo que eu não gosto de usar, mas é para você entender. Ele tem a obrigação de ler a Bíblia toda, de conhecer toda a Bíblia. Agora, pastores não conhecem a Bíblia. Tem pastor aí dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e cita João 10:10. Fala isso por quê? Porque não é a Bíblia. A igreja moderna hoje é igreja de meia Bíblia. É igreja de um versículo só. Não. Você não quer errar. Precisamos ser genuinamente bíblicos no discurso, mas também precisamos ser bíblicos na vivência das Escrituras. Tiago capítulo 1, versículo 22, Tiago diz, eu não devo só conhecer a Bíblia, eu tenho que praticar a Bíblia. E praticar a Bíblia custa. Por que praticar a Bíblia custa? Porque praticar as Escrituras nos humilha. Você quer ser humilhado? Pratique a Bíblia. Não é quem te afronta que te humilha. Deixa eu dizer uma coisa, Deus tem como um dos seus objetivos nos humilhar. Isso parece estranho, né? Porque a gente não quer ser humilhado, nós queremos ser exaltados, né? Nós queremos ser honrados. Não. A Bíblia vem para nos humilhar. Porque a Bíblia mostra o grau da nossa miserabilidade. A Bíblia vem dizer para mim e para você que nós não valemos nada. E aí nessa nossa miserabilidade é que Ele consegue revelar a grandeza do amor dEle. A Bíblia não pode trazer conforto para o pecador. Tem que trazer perturbação para o pecador. Queridos, a leitura bíblica, a meditação bíblica, o conhecimento bíblico tem o poder de nos fazer temer a Deus. Sem conhecimento bíblico, nunca vamos temer a Deus. Então, se queremos evitar esses problemas, em primeiro lugar,
precisamos ser genuinamente bíblicos no discurso e na vivência, custe o que custar. Segundo ponto, que é um assunto que provoca, que constrói uma igreja frágil. Primeiro, é uma igreja que não tem padrão bíblico, um padrão bíblico saudável. Não é padrão bíblico alto, não existe isso. Ou tem padrão bíblico ou não tem. Ou padrão bíblico é saudável ou não existe padrão bíblico. Ou sabemos o que a Bíblia diz ou não sabemos. Mas o segundo ponto que fragiliza o comportamento de uma igreja local, que faz essa igreja ser frágil e que faz com que ela perca esse fogo, é quando essa igreja não entende, ela não entendeu que a oração não é parte da liturgia da fé dela. Então, por exemplo, nós somos crentes, vamos comer, vamos almoçar, jantar. Não, eu tenho que baixar a cabeça. Pronto, vou comer. Não é isso. Vamos começar o culto. Não, então nós temos que orar antes de começar o culto. Não é isso. Eu não estou dizendo que isso está errado. Mas a oração não pode ser entendida como um momento litúrgico da fé. A oração, ela tem que ter uma compreensão. Nós temos que ter uma compreensão sobre a oração. Que a oração, dentro da ideia de Deus, a oração é o quê? Não é um momento. Não é um grande erro. Não sei de onde que tiramos isso. Não sei de onde que a gente tirou isso. Por exemplo, ter devocional de oração. Não existe devocional de oração na Bíblia. Me mostra onde está lá o devocional de oração na Bíblia. Não existe. O que é um devocional? É quando eu reservo parte de um tempo para me dedicar a algo, não é isso? A Bíblia não diz para dedicarmos parte de um tempo à oração. A Bíblia não fala sobre. A Bíblia fala o contrário. A visão de Deus em relação à oração é vida de oração. Por que a Bíblia é tão exigente em relação à oração, tratando como vida de oração? 1 Tessalonicenses 5,17, por exemplo. Orar sem cessar. O que significa isso? Significa o que está escrito. É isso que significa o que está escrito. É porque nós, pastores, a gente quer interpretar a Bíblia, né? Não, a Bíblia não foi escrita para ser interpretada. A Bíblia foi escrita para ser cumprida. Para ser cumprida. Vamos tentar entender contexto histórico, pano de fundo, costumes. Vamos tentar entender. Mas o que está escrito, está escrito. E lá está escrito, orar sem cessar. Claro, para a nossa cultura, que não queremos nos dar para esse momento, isso parece ser incompreensível, não é? Claro que é incompreensível para quem fez uma escolha. E a escolha de não estar com Deus é incompreensível. Porque oração, vida de oração, é relacionamento. Isso que é oração. Oração é relacionamento. Jesus orava muito. Por que Jesus orava muito? Porque Jesus se relacionava muito com o Pai. Então isso que é vida de oração. É um relacionamento intermitente com Deus. É uma intensa busca. É um coração intensamente quebrantado. Por quê? Porque está na presença daquele que é o Criador de todas as coisas. Agora, se eu não entender que vida de oração é relacionamento e é algo intermitente, eu vou continuar raso. Vou continuar em crise, vou continuar vulnerável a esse mundo, porque estar sem oração é estar sem Deus, estar sem oração é estar sem Cristo, é estar sem a graça, é estar sem o céu, é isso, é estar sem oração. A oração é a força mais poderosa do universo. Por quê? Porque me coloca face a face com aquele que criou todo o universo. A oração, ela é essencial para a nossa salvação. É impossível você esperar ser salvo se você não ora. Pastor, mas você está de novo falando, não é por obras, é comportamento. Como é que eu posso esperar ser salvo se eu não desejo estar intermitentemente diante daquele que é o autor e o consumador da minha fé que me salva? A vida de oração tem que ser um comportamento natural, inerente à natureza de quem nasceu de novo. Nasceu de novo, você é atraído para esse lugar chamado vida de oração. Pastor, mas e se tiver um momento que eu não quero orar? E quem diz que eu preciso querer orar para orar? Onde está escrito na Bíblia, ore quando você tiver vontade. Não, você sabe qual é a fala sobre oração que as Escrituras nos dá? Sabe qual é o verbo usado no que diz respeito à oração? Perseverar. Sabe o que significa perseverança? Perseverança só faz sentido quando desistir é um fato real.
Quando desistir é um fato real, a palavra perseverança faz sentido. Colossenses 4:2, perseverai na oração. Romanos 12:12, perseverai na oração. Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas suas orações. Você não vai ver na Bíblia dizendo para pregar o evangelho sem cessar, jejuar sem cessar, adorar sem cessar, mas você vai ver escrito orar sem cessar. Por quê? Porque orar é fundamental para a nossa vida. A igreja moderna se tornou uma igreja que faz muito. Talvez a igreja nunca fez tanto como a igreja moderna. Nunca fez tanto, mas também nunca se relacionou tão pouco. Tão pouco. Nas nossas reuniões, nos nossos encontros, 1 hora e meia de palavra, 40 minutos de louvor, não tem 5 minutos no culto todo de oração. Cansa. Não tem aquele ânimo. Eu já ouvi alguém dizendo, pastor, mas como é que eu vou conseguir pedir coisa, 10 minutos pedindo para Deus? E quem diz que oração é pedir, oração é se relacionar com Ele. É falar com Ele, colocar o seu coração diante dEle, colocar suas dúvidas diante dEle, colocar os seus desejos diante dEle. A igreja moderna tem tantos escândalos, por quê? Porque é uma igreja que não ora, porque a oração te afasta do pecado. É impossível você orar e você ser atraído pelo pecado. Por quê? Porque a oração te coloca num lugar onde Deus está presente. Mas não orar te tira desse lugar que Ele está presente. Quem não ora, inevitavelmente vai pecar. Somos líderes de uma igreja com muito serviço na mão e pouco relacionamento com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus prefere o teu relacionamento do que o seu serviço. Não são os meus sermões. Não são os louvores que você canta. É o tempo que passamos aos pés dele que vai valer naquele grande dia. Tem pastor morrendo fazendo a obra de Deus. Fala para mim, faz sentido isso? O pastor está fazendo a obra. Eu lembro de alguém que morreu fazendo a obra de Deus. Mas morreu fazendo a obra de Deus porque estava pecando fazendo a obra de Deus. Nadab e Abiú. Eles morreram fazendo a obra de Deus. Fazendo do jeito deles. O problema nosso como pastores é que nós queremos fazer do nosso jeito. Quando nós começamos a orar, sabe o que começa a acontecer? Nós começamos a deixar a obra de Deus ser feita do jeito dele. Porque nós vamos ouvi-lo. Então somos uma igreja de muito trabalho, muito evento, muito congresso, muita conferência, muita viagem, muito retiro, muito tudo. Pouca oração. Pouco se ora. Nós não sabemos discernir mais o que é a voz de Deus, o que é a voz do nosso coração. A voz de Deus vai sempre nos contrariar, fica tranquilo. A voz de Deus, seguinte, a voz do Espírito Santo é sempre para nos levar para lugares que nós não gostaríamos de estar e para nos colocar diante de quem nós menos queremos estar. Jesus, quando ele sai do Jordão, depois do batismo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Para onde? Quem quer ir para o deserto? Não, a gente quer sair do deserto. Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto. E foi levado pelo Espírito Santo para quê? Para ser tentado. Nós queremos ficar livres de todas as tentações. Quando nós vivemos uma vida de oração, nós somos guiados por Ele. E quando somos guiados por Ele, não importa onde nós estejamos. Por que não importa? Porque na vida de oração, eu estou com Ele, Ele está comigo. Essa é a dinâmica. A igreja moderna é uma igreja que não ora. Por isso ela não tem um coração quebrantado. Jesus ensinou sobre vida de oração. Em Lucas 18. Jesus dá 3 conselhos, pastor, sobre vida de oração. Primeiro, Lucas 18, versículo 1. Jesus diz: vida de oração é um dever. É dever, é um mandamento. Então, assim como foi dito, não matarás, não roubarás, não adulterarás, Jesus também disse, orar é um dever. É um dever, não no sentido legal, legalista, mas no sentido da necessidade. Nós temos essa necessidade. Lucas 18:1, é dever de todo homem orar, e quanto? Sempre. Tem que ser um hábito. A oração tem que fazer parte do nosso hábito. Terceiro conselho que Jesus dá sobre a oração, sem esmorecer. Ele tirou da gente até a oportunidade de desistir de orar. Você não tem o direito de desistir de orar. Eu não tenho o direito de desistir de orar. Eu tenho que orar sempre e sem esmorecer. Não posso perder o ânimo. Eu tenho que buscar o ânimo. Então, são 10h54. Fica tranquilo, daqui 10 minutos, 11h04 eu termino. Foi o tempo que eu programei aqui.
acabar aqui, eu quero ir para o quarto, eu quero dormir, quero descansar, quero dar uma zapeada, dar uma olhada nos feeds do Instagram. Eu não quero orar. Nós temos que orar. Nós precisamos orar. A nossa força, o nosso vigor da nossa espiritualidade está na intensidade da nossa dedicação às nossas orações. Se nós esmorecermos as nossas orações, parábola de Mateus 25 das 10 virgens, vamos resgatar um pouquinho aquela parábola? Eram 10 virgens, 5 eram prudentes e as outras 5 loucas. Elas eram loucas, mas eram virgens. Eram loucas, mas eram noivas. Onde é que estava a diferença? As 10 tinham lamparina na mão acesa. As 10 tinham lâmpadas acesas. Qual era a diferença? Que as loucas não tinham reserva de azeite. O que é reserva de azeite? Do que fala a reserva de azeite? Lâmpada acesa tem presença de Deus. Para aquele momento. O que é reserva de azeite? Tem comportamento para manter a presença de Deus. Sem as nossas orações, não tem comportamento para manter a presença de Deus. Queridos, o desafio não é aqui hoje, o desafio é segunda-feira. Sua vida comum, meu trabalho, minha vida diária. Aqui tem lâmpada acesa. A questão é se durante os dias da nossa vida comum tem reserva de azeite para a lâmpada continuar acesa. São as nossas orações. Terceiro lugar, um terceiro aspecto pode comprometer esse fogo aceso. Primeiro, se não formos genuinamente bíblicos no discurso e na vivência. Segundo lugar, se não entendermos que a oração não é liturgia, mas é vida de oração. Mas em terceiro lugar, o que pode comprometer essa caminhada de uma igreja saudável é não investirmos, como nunca investimos antes na nossa vida, em discipulado. Em discipulado. Porque a fé, ela é geracional. A fé, ela é passada de geração para geração, é assim que funciona. Os pais da reforma não discipularam seus filhos. A igreja dos reformadores não discipularam seus filhos. Pegue uma história dos reformadores que os filhos seguiram o caminho dos seus pais. Não tem. Então, a igreja moderna, ela não investe tudo que ela tem em discipulado, que é reproduzir um modelo. Porque é uma geração que reproduz o que ela aprendeu. Então, eu ensino para os meus filhos sobre Jesus. Eu vou inculcar nos meus filhos sobre Jesus. Eu vou colocar no coração dos meus filhos sobre Jesus. Eles vão reproduzir isso na vida dos filhos deles. E eles vão passar isso para os filhos dos filhos deles. As pessoas que se convertem nas nossas igrejas, nós inculcamos Jesus na vida dessas pessoas. Nós investimos o nosso tempo. Discipulado é um mandamento. O problema é que nós tratamos alguns valores bíblicos como se fossem opcionais. Não. O discipulado, ele não é uma opção. O discipulado é um dever da igreja. O discipulado é um dever daquele que crê em Jesus, daquele que recebeu o evangelho, é um mandamento. Porque o discipulado, ele é geracional, a fé é geracional. Eu preciso levar as pessoas a se parecerem com Jesus. Isso que é discipulado. Discipulado não é fazer as pessoas parecidas comigo. Não, o alvo não sou eu. O alvo é Cristo. O modelo a ser construído é o modelo de Jesus. Então eu preciso reproduzir esse modelo de geração em geração. Isso acontece através do discipulado. Olha o que diz o Salmo 78, a partir do versículo 5. Versículo 5, 6, 7, 8. Salmo 78. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Instituiu uma... Escute, olha o que o texto está dizendo. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. É um mandamento. Isso é discipulado. É você pegar um padrão e reproduzir esse padrão. Versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse. Discipulado permite as pessoas conhecerem ao Senhor. É o discipulado que leva as pessoas a conhecerem o Senhor. Pessoas discipuladas biblicamente são pessoas fortes doutrinariamente. Por que tanta fraqueza doutrinária nas nossas igrejas? Porque não tem um discipulado bíblico insistente. Versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse,
filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem a seus descendentes. Versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos seus feitos, mas lhe observassem os seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Eu tenho o dever de ensinar as pessoas. Isso é discipulado. Então, se eu não investir o meu tempo em ser uma igreja, gerar uma igreja genuinamente bíblica, no discurso bíblico e na vivência bíblica, porque eu tenho o discurso bíblico, mas eu tenho que ter vida bíblica, porque o discurso bíblico orienta e a vida bíblica constrói autoridade. Não tem autoridade sem vivência bíblica. Segundo lugar, se eu não compreender que são as minhas orações que expressarão uma natureza divina construída em mim, gerada em mim e que vai atrair a presença de Deus, eu vou falhar. Mas em terceiro lugar, eu preciso ensinar as pessoas. Eu preciso ensinar como é ser como Jesus. Isso aqui é discipulado. Discipulado é ensinar as pessoas como se parecerem com Jesus. Quarto padrão para nós encerrarmos. Nosso desafio é enorme, irmãos. A pandemia não poderia ter nos afetado como nos afetou. A pandemia revelou o estado de igreja que nós éramos. Foi isso que ela revelou. Ela revelou a qualidade de espiritualidade das pessoas que estavam congregando conosco. Foi isso que ela revelou. Pessoas que nós pensávamos que estavam firmes e não estavam firmes. A pandemia revelou a qualidade da mensagem que nós estávamos pregando. Porque a igreja é o que o pastor prega. A igreja é o que o pastor profere do púlpito. Não pode ser diferente. Então, o problema não é a pandemia. Você já parou para pensar que se a pandemia fez com as nossas igrejas o que ela fez, o que a igreja não sofrerá com o prenúncio da manifestação do anticristo? Para pensar. Que ele não é nem para ser comparado. Nós precisamos ser uma geração consistente. Primeiro lugar, genuinamente bíblico. Segundo lugar, relacionais através de uma vida de oração. Terceiro lugar, discipulados e discipuladores. Mas em quarto lugar, para nós concluirmos, nós não podemos perder o nosso foco. Por que muitas igrejas se enfraqueceram? Porque elas perderam o foco do seu alvo, o alvo da igreja. Qual é o alvo da igreja? O alvo da igreja é cumprir a sua missão. Esse é o alvo da igreja. A missão da igreja não é curar os enfermos. Fica bravo comigo não, tem paciência comigo. Mas o alvo da igreja não é curar enfermo. Não é expulsar demônio. Não é manifestar dons. Aliás, a igreja gasta muito tempo expressando dons. Jesus operava milagres, mas pregava o evangelho. Jesus não pregava dons. Por quê? Porque os dons não são tão importantes quanto a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é o que há de mais importante. Então a missão da igreja não é curar enfermo, não é expulsar demônio. Pastor, mas como é que ficam os endemoniados enfermos? Calma lá. Mateus 28, 19, 20. Marcos 16, 15. Lucas 24, 47 e Atos 1, 8. Jesus diz, ide e pregai o evangelho. Essa foi a ordem dele. Mas e os sinais? Marcos 16, 15 em diante. Os sinais seguirão aqueles que creem. Então eu prego o evangelho, imporei as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu prego o evangelho, expulsarão demônios. Eu prego o evangelho, eu vou profetizar. O problema da igreja moderna é que ela perdeu o foco do seu alvo. Ela perdeu a identidade de fato do que uma igreja deve ser. Igreja, do grego, eclésia, chamado para onde? Mas nós não estamos fora, nós estamos dentro. Nós não investimos fora, nós investimos dentro. Nós construímos toda a estrutura para atender quem está dentro, mas não temos uma estrutura para atender quem está fora. A igreja só tem o seu valor quando ela atende quem está fora. É quando ela toca o perdido. É quando toda a estrutura dela é construída para alcançar o que não tem o evangelho. Por que as igrejas se fragilizaram? Porque ela não sabe
executar a sua missão. Ela mal sabe a sua missão. A missão da igreja é única. A igreja não tem 2 missões, 3 missões. A missão é apenas uma: pregar o evangelho a cada povo, tribo, língua e nação. Essa é a missão do evangelho. Se você pegar a sua Bíblia no livro de Apocalipse, você vai perceber uma afirmação sobre Jesus, extremamente importante sobre o nosso Senhor. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, aqui a igreja já foi arrebatada, dentro da minha perspectiva escatológica, ok? Eu quero respeitar a sua, mas dentro da minha perspectiva escatológica, o arrebatamento acontece a partir do capítulo 5 de Apocalipse. Então o arrebatamento já aconteceu. O texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 8, diz que os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro quando ele tomou o livro. Quem é esse Cordeiro? Quem é esse Cordeiro? É Jesus. Ele tomou um livro. O texto diz que esse livro tinha selos, selando, lacrando esse livro. E os 24 anciãos, eles cantavam um hino na eternidade. Era uma música, uma canção, dizendo nessa canção: quem é digno? A canção era afirmando quem era digno de quebrar os selos e abrir o livro. Você sabe o que esse texto aqui está dizendo? Que Jesus, ele teve que fazer algo para ser digno de abrir esse livro. Jesus não abriu o livro, quebrou os selos de juízo e de julgamento. A quebra desses selos é o início do juízo sobre a terra. A terra recebe 3 execuções de juízo. Os selos, ele recebe esses juízos. As taças e o toque das trombetas. 3 execuções de juízo. Que começa quando? Quando Jesus abre um livro. Que ele só pode abrir esse livro porque ele fez algo. Nunca se esqueça, Jesus só tinha bilhete de ida. Jesus não tinha bilhete de volta. Você já parou para pensar nisso? A passagem de volta para Jesus, para a eternidade, não estava garantida. Louco isso, né? Não estava garantida. Ele garantiu a passagem de ida quando ele veio. E ele fez o quê? O texto diz: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele teve que garantir o bilhete de volta. Não é obra, é comportamento de acordo com a natureza que lhe foi dada. A igreja tem uma missão para cumprir. E a missão é chegar até os confins da terra. Atos 1:8 fala de Jerusalém, fala de Judeia, fala de Samaria, mas fala dos confins da terra. Uma igreja que não evangeliza é uma igreja que não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Uma igreja que não é missionária, escute, todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Spurgeon já falava sobre isso. Porque o que é ser um missionário? Ser um missionário é pregar o evangelho. É isso, ser um missionário. Então você pode não ser um missionário transcultural, mas você pode ser um missionário dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no supermercado, no caixa da padaria, quando você vai pagar. Eu não sou um missionário com o microfone na mão no púlpito da minha igreja. Esse ministério apostólico não acontece no púlpito da minha igreja. O ministério apostólico, porque é o ministério apostólico? É o ministério missionário, é o ministério do envio, é o ministério, inclusive esse apóstolo que eu falei que não leu a Bíblia, que ele disse para mim que não leu a Bíblia toda, corajoso ele, né? Ele nunca saiu nem do estado de São Paulo. Eu falei assim, rapaz, como é que você pode ser um apóstolo desse jeito, rapaz? Você não cruzou nem as fronteiras do seu estado. A igreja ela se perdeu com o desejo dos títulos. E ela não temeu aquele que um dia vai julgar todas as coisas. Hoje nós temos uma igreja frágil. A igreja na Europa, ela se enfraqueceu. A Europa enviou muitos missionários para o mundo. O movimento pentecostal chega aqui no Brasil por europeus que chegaram aqui.
Mas já tem muitos anos que a Europa não envia mais nenhum missionário para o mundo. A Europa se tornou um país pós-cristão, progressista, liberal, contra as ideias de Deus. E claro, se são contra as ideias de Deus, não se relacionam com Deus. E é uma igreja que não se parece com Jesus. Nós temos o dever de nos parecermos com Jesus. Amém, queridos? Então, para nós, né, não nos alongarmos, amanhã a gente vai ter vai ter um tempo maior, mas pensa a respeito disso. Nós temos um dever de resgatar alguns valores nos nossos ministérios. Os valores bíblicos, valores de sermos genuinamente bíblicos em relação ao uso das Escrituras, de sermos relacionais, tratarmos a vida de oração como um tempo de relacionamento, investirmos no nosso discipulado e concentrarmos os nossos esforços na pregação do Evangelho. Eu tenho que ter ações objetivas no que diz respeito à pregação do Evangelho. Amém? Vamos ficar de pés? Vamos ter uma palavra de oração antes de nós encerrarmos, passar a palavra para o pastor Tiago. Nesse tempo, você tem um tempo de oração, fale com o Senhor. Existem algumas orações que nós não podemos fazer pelas pessoas, né? Existem algumas orações que elas precisam ser movidas por nós. Que nesse tempo de oração nós possamos pedir para o Senhor que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Misericórdia da nossa vida. Existe um mundo perdido, queridos, aí fora, porque a igreja não cumpre o seu papel. A nossa conta está devedora. O mundo islâmico hoje tem cerca de 1,8 bilhão de muçulmanos. 85% desses muçulmanos nunca tiveram um contato com um cristão na vida. Essa conta é nossa. Dos 10 povos menos alcançados do mundo, 9 estão na Ásia. O Brasil tem 6 povos não alcançados dentro da nossa nação. Existem cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas que nunca ouviram falar nada de Jesus. 10 mil comunidades ribeirinhas. Sertão nordestino, com mais de 50 milhões de habitantes, cerca de 40 milhões desses 50 estão no sertão nordestino, com comunidade de 10, 15, 20 mil pessoas, sem nenhuma presença de uma igreja evangélica dentre eles. Essa conta está conosco, está com a igreja brasileira. Por quê? Porque a igreja brasileira não é uma igreja que tem um padrão bíblico aprovado, não tem um padrão de vida de oração aprovado, não discipula para que seja uma igreja geracional e por isso esqueceu dos povos não alcançados. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia. A lâmpada está na nossa mão, está acesa ainda. Essa lâmpada está acesa. Que o Senhor não apague essa lâmpada. Que o Senhor não permita que esse candeeiro nosso se apague. Vamos orar, ore a Ele, clame a Ele. Vamos pedir por misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor derrame graça sobre a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos perdoe. Pai, nessa noite, é isso que nós queremos lhe pedir, Senhor. Nosso corpo agora, Senhor, nosso corpo quer descanso. Nosso corpo quer uma cama quente, um cobertor quente. Nosso corpo agora quer descanso. Mas a tua palavra diz, Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora, então eu trabalho também. Então, Senhor, nessa noite nós queremos lhe pedir, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Olha para nós nesse lugar, somos pastores, somos líderes. Somos pastores da tua igreja, Senhor. Senhor, o Senhor distribuiu dons sobre nós. O Senhor deu dons para a tua igreja. E os dons que o Senhor deu não foi para nos entretermos. Os dons que o Senhor nos deu, Senhor, foi para edificar a tua igreja, fortalecer a tua igreja, para que a tua igreja fosse até os confins da terra. O Senhor nos deu a tua palavra, o Senhor nos deu o teu Espírito Santo. Senhor, quem são as pessoas que nós temos ganhado para o Senhor? Senhor, quem foram as pessoas que nós pregamos o teu evangelho nessa semana? Quantas foram essas pessoas? Quantas são as pessoas, Senhor, que de fato a nossa vida tem influenciado elas com o teu evangelho, Senhor? Quanto nós temos sofrido, Senhor, porque milhares e milhares de pessoas hoje estão morrendo sem Cristo, e morrer sem Cristo é morrer sem a graça. Morrer sem Cristo é morrer sem a graça, é morrer sem o céu. E essas pessoas hoje estão partindo, Senhor. A todo minuto, milhares e milhares de pessoas no mundo partem, morrem, sem conhecer o teu evangelho, porque nós simplesmente nos calamos, Senhor. Porque simplesmente nos tornamos uma igreja rasa.
Não, Senhor, o Senhor derramou mais, o Senhor nos deu mais, o Senhor espera mais de nós. Nessa noite, Pai, eu quero lhe pedir perdão. Pedir para o Senhor ter misericórdia da nossa vida. Nos perdoa, Senhor. Perdoa a nossa omissão. Perdoa as nossas distrações. Perdoa as nossas murmurações. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor. Nós poderíamos ter feito mais pela Europa, Senhor. Nós poderíamos ter orado mais por eles. Nós poderíamos ter orado mais, Senhor. Mas nós gastamos o nosso tempo com outras coisas. Tem misericórdia da nossa vida. Pai, esse é um retiro espiritual de pastores e líderes. Que sejamos pastores que agradam o teu coração. Que sejamos pastores que atraiam a presença da tua glória sobre essa terra, Senhor. Usa-nos para o louvor da tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos. Senhor, consome a nossa vida para o louvor da tua glória, Senhor. Gasta a nossa vida para isso, Senhor. No nome de Jesus. Doce Espírito Santo, fala no nosso coração. Ministra no nosso coração. Doce Espírito Santo, quebranta o nosso coração. Quebranta o nosso coração. Continue falando com Ele. Continue falando com o Senhor. Continue falando com o Senhor. Tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade. Misericórdia da nossa vida, Senhor. E mergulhar no santo dos santos. Misericórdia da nossa vida, Senhor. Tenho sede de Deus. Quero conhecer. Misericórdia da nossa vida, Quero Senhor. exalar mais de Deus. Tem misericórdia, Senhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Vem me envolver. Tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer. Quero exalar. Eu quero conhecer. Quero exalar. Quero conhecer. Quero exalar mais de Deus.